mundo cada vez mais está precisando de humanidade e as pessoas, em especial os brasileiros, quando a gente trata de saúde e mais respeito. Será que os operadores do direito precisam se reinventar? As instituições precisam se reinventar? O que está precisando para que tudo isso melhore no Brasil? É o Justiça Sem Fronteiras e nós vamos a mais uma história no dia de hoje. Ele é sergipano, é advogado, muito respeitado no Brasil e fora dele, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e é membro honorário vitalício também da OAB Nacional. Seja bem-vindo, César Brito. O prazer é meu, Celso, e ainda mais nesse formato que você inaugura, mostrando que o mundo virtual chegou sem fronteira para a justiça, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Exatamente. É o Justiça Sem Fronteiras e agora aqui a Ordem dos Advogados Sem Fronteiras. É um privilégio também, César, é uma honra tê-lo aqui no programa. Esse é o 9º episódio do podcast que nós estamos inaugurando em outra plataforma para melhorar ainda mais para a nossa audiência, né? E ainda, César é membro da União Internacional dos Advogados, da UIA, e Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a BRAT, Associação Luso-Brasileira dos Juristas do Trabalho, JUTRA, e ainda do Instituto de Advogados Brasileiros, o IAB. Hoje o tema é a história da ordem na democracia moderna, o mundo da pandemia e também as consequências na vida das pessoas. O mundo está vivendo tempos estranhos, muito estranhos, inclusive na democracia moderna. Com a pandemia, muito mais. Eu gostaria de saber aqui em primeira mão como que você, César, tem visto todo esse panorama com tanta discussão, tanto negacionismo, e a gente vê de um lado, por exemplo, na Nova Zelândia, né, a primeira-ministra Jacinta Ardern e também tantos líderes mundiais fazendo a sua parte, e a gente às vezes não vê em todo o mundo isso. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, alguns exemplos que não são tão plausíveis para o momento que a gente vive. Como que você analisa essa sistemática hoje? Eu tenho chamado esses tempos de tempo das máscaras caídas. E as pessoas têm estranhado, como é possível que meu vizinho, seja ele negacionista, não acredita na ciência, uma pessoa tão inteligente, como é que meu vizinho ou minha vizinha tem homofobia externada, o racismo externado? Como é que as pessoas, de repente, passam a ter ódio, fazem do ódio o seu relacionamento? E esse relacionamento negacionista ganha áreas de coletividade, né? Ganha áreas, inclusive, de aparato governamental. Vocês começam a dizer, por que eu nunca percebi isso? Por que as brigas em casa, as brigas na família, com os amigos, por conta desses temas? É por isso que eu chamo do tempo das máscaras caídas. As pessoas eram assim, nós não percebíamos. A partir do momento em que você começa a ver outra pessoa que pensa igual com você, começa a ter o efeito multidão. Por exemplo, o nazismo não começou com Hitler. O nazismo começou com as mentalidades que vão se somando. Por exemplo, as SS, que terminaram sendo a maior máquina de extermínio do mundo, dos campos de concentração, ele começa com 200 pessoas. E aí você vai encontrando os seus eus sem máscaras, e transforma nesse mundo que nós estamos tendo absolutamente divididos e assustador. Porque as máscaras, quando fala as máscaras civilizatórias caem e as pessoas se assumem como elas são. Uma vez um amigo meu disse assim, gente, mas eu sou franco, eu falo o que eu penso, eu falo a verdade. Eu dizia, Hitler também falava a verdade. Hitler dizia assim, eu vou matar judeus, e matou. Eu vou perseguir, eu vou invadir, e invadiu. Ele não falava a mentira. A pergunta é qual a verdade? Qual o sentido da sua verdade? O sentido da sua verdade é pró-humanidade? O sentido da sua verdade é pró-empatia com o outro e com a outra? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Infelizmente, esses mundos, essas máscaras civilizatórias caem e as pessoas se assumem, o que é ruim, mas simultaneamente é bom, porque eu conheço agora quem são as pessoas. Elas não nos batem nos ombros, dizem, você é uma pessoa legal. Para mim, ele vai dizer, você é um nordestino. E com todos os atributos que
o desqualificador que ele entende sobre o nordestino dos seus preconceitos. Antes não dizia. Vai dizer, olha, você tinha uma voz engraçada, você tinha um sotaque diferente. Hoje não. Então, acho que esse mundo de máscaras caídas faz com que, não só no Brasil e mundo afora, isso aconteça ao ponto da falar em ciência passa a ser revolucionário. Nós podemos imaginar no terceiro milênio que você defender a ciência era revolucionário? Não poderia imaginar. Por isso esses tempos, e que refletem tudo, né? Reflete no judiciário, reflete no legislativo, nas ambiências pessoais, porque esse clima de confronto e de ódio passa a ser muito claro em nossas vidas. Tempo das máscaras caídas. Exatamente. Não, e é impressionante, por exemplo, tem muitos colegas, amigos de faculdade, amigos de, enfim, de trabalho, até irmãos, parentes. Então a gente não conhecia esse outro lado. Então a pessoa veemente, quer dizer, lógico, sobre a ótica de quem está, que tem uma visão mais holística do mundo e uma visão mais sistêmica e humanitária, tem noção clara, quer dizer, que é muito claro, é muito límpido para quem está percebendo. Então a gente fica pensando, será que o que aconteceu com essa pessoa? Ou eu estou errado? Mas assim, não é possível que uma pessoa vê a outra declarando, um líder declarando tantas questões agressivas que o pior ele consegue, quando está ruim, ele consegue piorar. Então, é uma coisa impressionante isso, não é? É uma coisa impressionante. E você nota que essas pessoas que abraçam essas ideias, hoje a gente percebe que eles davam dicas e nós não percebíamos. Quando as pessoas eram contra as cotas sociais, contra as cotas raciais. Eu lembro que eu tive uma discussão muito grande. Homofobia, né? Homofobia, faz as piadas homofóbicas, a Exato. teoria de bandido bom é bandido morto. A gente convivia e aí achava que tudo isso era brincadeira. E eu lembro que numa reunião que eu tive de pessoas com poder econômico muito grande, super contrariados, porque uma emenda constitucional diz que as empregadas domésticas tinham direitos iguais aos demais trabalhadores. Então, essas pessoas que têm essa compreensão do mundo, até não cristã, né? Porque Cristo falava amai uns aos outros, como sempre vos amei. Então, mesmo até uma compreensão de não respeitar o outro, não ter no outro a imagem de si mesma, as pessoas faziam isso e a gente não percebia. Eu acho que nós somos tão ingênuos porque acreditamos na pessoa humana que não percebia que havia pessoas que não tinham empatia com a pessoa humana aos nossos lados. Aí vem esse tempo que você acha solidariedade no outro e aí você percebe esse caos que nós estamos, que é coletivo. Eu fiz alguns artigos dizendo e publico nas minhas colunas, nas redes sociais, no Instagram e nos sites que eu escrevo. Eu dizia assim, Hitler não foi nazista sozinho, Mussolini não foi fascista sozinho. Foi preciso que tivesse uma reunião de pessoas com os mesmos pensamentos. Então, por isso que a gente tem que ter muita preocupação e tem que fazer uma reação muito grande quando nós encontramos essas primeiras sintomas de desrespeito à pessoa humana. Nós temos que cortar o mal pela raiz nesse sentido. Não devemos mais... O exemplo foi isso. Você dá o exemplo, nós temos um presidente plantonista que a gente acha que ele já fez todos os seus erros, devastação de floresta, desrespeito ao meio ambiente. Se nós achava que... Aí ele faz mais outra coisa. Quando a gente acha que ele escolheu um personagem absolutamente equivocado, ele escolhe outro. Né? Agora, recentemente, ele coloca no Ministério da Saúde alguém que não é médico, que não entende nada de saúde. Em plena pandemia, troca 3 ministros de saúde. Então, é por isso que... E como você bem colocou, com vários apoiadores. Então, ele não está sozinho. E coloca o seguinte, né? E quando foi colocar o atual secretário, o ministro da Saúde, ele diz o seguinte, que é uma pessoa expert em logística. Expert em logística. E se hoje o Exército, vamos dizer aqui, o Exército Brasileiro, não consegue fazer, ou não, agora no final, pela pressão, porque, veja, quando sai a vacina, que agora no último dia 17 de janeiro, foi então vacinado a primeira brasileira, e agora já todos os estados, nesse dia 19 de janeiro, todos os estados receberam a vacina,
o pessoal até ficou meio 24 horas sem saber o que fazer, né? Porque a vacina chegou. A vacina chegou, é um alento? Claro que é. Mas só que as pessoas, aquelas pessoas que continuam não acreditando que a pandemia é uma questão letal e uma questão complicada e mundial, continuam aglomerando, né? Então, é importante a importância de que, mesmo chegando a vacina, as pessoas precisam estar atentas, né? Isso é verdade, né? E é preciso ter o exemplo, né? O exemplo, você vê vários países, os presidentes, primeiro-ministros, usam máscara e pedem, dando seu próprio exemplo, como referência. Aqui no Brasil é o oposto. O governante diz que não use, diz que é gripezinha, diz que não vai ser contaminada e receita remédio que não serve para nada e gasta milhões com remédio que não serve para nada. Veja que gravidade. Se todo mundo, e a ciência diz que máscara evita, por que não usar? Nós não estamos falando de um produto de valor econômico muito alto, ou quase nenhum, porque todo mundo tem um pano em casa. Então, se tivesse uma orientação das autoridades brasileiras para o uso de máscara e apresentasse o uso de máscara, nós teríamos resolvido. É mais ou menos, aí mudando de assunto, por exemplo, no passado se teve uma ideia muito importante de comunicação entre os povos, que era a língua Esperanto. Por que o Esperanto era a ideia? Você criar uma língua não nacionalizada, não nas disputas pessoais, não nas disputas barristas. Né? E todo mundo seria a segunda língua de todo mundo. Chamou-se gramática, se colocou uma língua moderna. Mas por que não deu certo? Porque os barrismos, o nacionalismo impedem. E nenhum governante falou publicamente em Esperanto. Você imagina se na ONU um presidente dos Estados Unidos fizesse um discurso em Esperanto. Daria esperança para todos. Mas quando você não tem os exemplos das pessoas e ficam defendendo ideias e não unifica a ideia com a ação, fica difícil praticar. No Brasil, infelizmente, nós temos a ideia ruim do governante e a ação pior ainda. As duas coisas juntas. Né? E uma coisa, você tocou numa palavra-chave, que é exemplo. Porque o exemplo é a melhor forma de você passar adiante as coisas boas. O exemplo. Mas vamos aqui caminhando nesse nosso papo. Mas uma coisa, por exemplo, que eu até destaco aqui, eu destaquei aqui lá no início, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, e também o prefeito de Nova York, Bill Blasio, e também a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Quer dizer, deram exemplos claríssimos. Agora, vamos um pouquinho na raiz da OAB, por exemplo, da OAB. A OAB, desde lá de 1964, ela tem um protagonismo forte, já viveu momentos e foi protagonista na questão Collor de Mello, impeachment, etc. Na sua avaliação, qual seria hoje um posicionamento que seria o ideal, ou dentro dessa história da OAB, com relação à situação que o Brasil vive? César. A história da ordem, como a história da advocacia, é uma história de defesa da liberdade. Por isso que os autoritários não gostam da advocacia. Né? Napoleão Bonaparte queria cortar a língua dos advogados. Mussolini fez a noite em que queimou vários e prendeu vários advogados. Hitler da mesma forma. O sonho de consumo do último ditador brasileiro, o general Figueiredo, era colocar advogados e advogadas no Maracanã, fechar a porta, como eles quiseram fazer com o Rio Centro, fechar a porta, tocar fogo para que todos morressem. Porque a nossa missão é lutar por justiça, lutar contra as desigualdades. Doa quem doer, desagrada quem desagradar. E isso incomoda os autoritários. E a história da advocacia brasileira é nesse sentido. Getúlio Vargas cria a Ordem dos Advogados do Brasil e 2 anos depois estava a ordem na campanha pela instalação da Assembleia Constituinte que ele se recusava a criar. Tanto é que ele mandou para o exílio o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo. A OAB designou Prestes, por exemplo, o Sobral Pinto, para defender Prestes, que estava sendo preso por Vargas, o criador da ordem. Então, na Constituição de 46, o presidente da ordem foi um personagem muito forte. Então, a ordem estava na campanha das diretas, na campanha pela anistia, na campanha da Constituinte, que é da essência da advocacia e muito da advocacia brasileira.
Isso é típico da advocacia brasileira. E é por isso que a Constituição brasileira menciona a advocacia e a OAB por 22 vezes. E nos dá uma tarefa de lutar em defesa da pessoa humana, lutar por justiça. Então, quando a ordem se manifesta, ele faz por dever legal e dever histórico. E eu acho que a ordem e o presidente atual têm feito isso. Acho que qualquer presidente da ordem que tivesse no mandato teria feito a mesma coisa. Porque a OAB não é partidária, não tem vinculação a partido político. Ele tem um partido dele que é a democracia, tem um partido dele que é a Constituição, que atribui a presidência, até uma brincadeira que a gente faz com o presidente da ordem ou o presidente da sociedade civil. Nós temos legitimidade para ingressar com ações de condicionalidade, descumprimento de preceito fundamental, sem vincular a corporação, em defesa da própria sociedade. Então, é dever da ordem, nesse momento que nós enfrentamos um presidente da República que estimula a morte, que não combate a pandemia, nós temos o dever de convocar, e o presidente tem feito isso, de convocar a reunião até para debater o impeachment. A ordem tem ido ao Supremo várias vezes para estabelecer o poder dos estados, e também, porque a saúde é dever de todos, o dever do Estado, município e da União. Então a ordem tem sido muito vigilante e é muito incompreendida. Mas por que está sendo incompreendida? Por causa dessa divisão que está no Brasil. Os negacionistas jamais gostariam de ações pró-ciência. Aqueles que acham que tortura faz parte da vida das pessoas não vai gostar quando nós combatemos a tortura. Aqueles que acham que todos têm direito ao acesso à justiça, independentemente do berço que nasceu ou do local que nasceu, não vai gostar. Então, por isso que a ordem tem tido, nesse momento de protagonismo em disputa, de visões de mundo em disputa, ela também tem sido muito atacada. Eu acho que o presidente é muito incompreendido nesse sentido. Mas qualquer que fosse o presidente, fosse ele, qualquer que seja ele, teria a mesma postura. Vou dar um exemplo típico. O governador de Santa Catarina doou a sede, o terreno para a construção da sede da OAB de Santa Catarina. 2 meses depois, a OAB pediu o impeachment dele, quando foi apontada denúncia de corrupção lá atrás. Porque uma Essa coisa desvinculação independente. Exatamente, uma coisa não pode ficar vinculada e submissa à outra, porque Claro. é uma questão é uma questão de transparência mesmo, de respeito à cidadania, né? Aos direitos Eu, quando fui fundamentais. presidente, processei várias autoridades, inclusive daquelas que eu gostava. E também defendi muita gente que eu não gostava. Eu defendia muita gente que achava que deveria ter um outro destino judicial. Mas a justiça tem que valer para todos. E essa é a posição que a gente tem que ter. Para mim, é a grande lição que Sobral Pinto nos deu por diversas vezes, Celso. Uma, quando ele defende, e é o mais famoso, quando ele defende Prestes, e Sobral era um católico apostólico romano praticante, e dizia: como é que o senhor defende um comunista sendo um católico? Ele dizia: eu não defendo, eu rejeito o comunismo, luto contra o comunismo, mas amo a pessoa humana, amo os comunistas. E faz a separação. E logo a seguir, quando ele famoso pela defesa do Prestes, porque tinha invocado a lei de proteção aos animais para evitar a tortura de Prestes nos porões da ditadura do Estado Novo, ele logo a seguir, quando a UDN não quis permitir a posse de Juscelino Kubitschek, dizendo que não havia maioria, ele não tinha conquistado a maioria, não exigia-se isso na época, hoje, essa exigência da Constituição de 88, ele fez uma campanha para Juscelino Kubitschek tomar posse. Empossado Juscelino Kubitschek, convida Sobral a Palácio e oferece o cargo de ministro do Supremo. O velhinho quase pula no pescoço do presidente e diz: me respeite, eu não gosto do senhor, não votei no senhor, não concordo com o senhor, mas eu estava defendendo a Constituição. Falta muito esse espírito de compreensão. Nós defendemos a Constituição, nós defendemos a democracia contra qualquer pessoa, qualquer partido, qualquer visão que venha se externar as posições contrárias. É aquele que tem a lei: doa quem doer, desagrada quem desagradar. É nosso papel lutar por justiça. E é da ordem essa missão. Exatamente. Então, teve um protagonismo, como eu falei, tanto no impeachment do presidente Collor, à época, lá em 1992, salvo engano, e também da presidente Dilma. E teve toda uma... Aqui, logicamente, o nosso programa ele vai ser... Esse formato é um formato de meia hora, daria mais 1h30 aí para a gente conversar, porque você tem muita história com relação a isso, né?
de um magistrado que coordenou todo esse trabalho dirigido, né, com relação ao impeachment que aconteceu e toda essa celeuma aí. Mas, agora, existe já alguns pedidos de impeachment na Câmara? Falta a Câmara apresentar? Tem essa informação? Tem. São mais de 20 pedidos de impeachment, vários da sociedade civil. Eu fui convidado para redigir uma dessas peças, com mais de 200 entidades da sociedade civil, antes mesmo da pandemia. Acho que agora, com a pandemia, traz novos elementos, esse negacionismo que se tem, e é um negacionismo que, por exemplo, que não constrói. Você muito bem lembrou. Se você diz que a gripe não mata, que é uma gripezinha que não mata, você diz que não adianta usar as máscaras, lavar as mãos, e diz que a vacina, a única vacina que tem no Brasil, não servia por ser chinesa, você dá uma mensagem de desestímulo às pessoas muito grande. E o pior é que ele foi obrigado a contratar agora a única vacina que existe. Aliás, a que o governo federal tem com a Fiocruz, aliás, Butantan e Fiocruz, papéis fundamentais, e o SUS também, Sim, eles sim. precisam dos insumos da própria China que ele agride. Então você vê que, olha que coisa inacreditável. Nós precisamos de vacina, o mundo precisa de vacina. Os insumos estão no país que eu estou criticando, que eu acho que não serve. Ele passa uma mensagem ruim para o vendedor, para o fornecedor, e passa uma mensagem desalentadora para o público interno, que o segue, que acredita nele, porque esses não irão. Você vê a quantidade de pessoas que têm morrido porque acreditam nessa proposta, pessoas que saíram no Natal, saíram no Ano Novo, acreditando que é a gripezinha. E quem vai se responsabilizar por isso, por essas mortes? Então, por isso que são temas importantes ainda para debater se é ou não caso de impeachment. É, Aliás, para mim é crime de responsabilidade, portanto, caso de impeachment. na verdade, são vários itens já que vêm sendo. Inclusive, o Celso de Mello, ministro do Supremo, também deu vários andamentos, influência dentro da Polícia Federal, aquela questão toda. Mas e o pior também, se for pensar, por exemplo, fala tanto, mas a gente tem que caminhar com a questão econômica e com a questão da saúde. Mas veja, o maior parceiro, quem é o maior parceiro econômico do Brasil? China. A China. Então, é uma coisa que fica um tanto sem a gente compreender, né, César? E hoje, Acredite, os países muçulmanos que mais compram nossas carnes, exatamente. você não consegue entender. E qual a expectativa hoje, por exemplo, eu acredito que nós estamos gravando o programa hoje, dia 19, eu acho que amanhã que o Joe Biden assume de vez a presidência dos Estados Unidos, né? E como que você vê toda essa celeuma aí com o maior parceiro do presidente brasileiro? O ex-parceiro do presidente É, brasileiro vai cair fora. Porque ele dizia que era, mesmo com a vitória do Biden, ele continuava agredindo o futuro presidente dos Estados Unidos, que, segundo ele, é o grande parceiro. É o grande parceiro, é o grande paradigma de democracia. E começa a dizer: eu sou fiel a Trump. Como presidente da República, ele tem que ser fiel ao Brasil, aos interesses brasileiros, e não das pessoas. E ele diz isso assim publicamente, normal. Demorou a reconhecer, e agora, nesses últimos episódios, continua acusando os Estados Unidos, continua não respeitando. Eu acho que tem que ficar muito preocupado, porque os dois grandes parceiros do Brasil, Estados Unidos e China, têm no presidente um antagonismo muito grande. E se eles fecham as fronteiras econômicas, isso é muito ruim. A China agora, que além de ser o grande parceiro brasileiro e do mundo, ele fez abriu o mercado dele fazendo um grande pacto com os países da região. Virou o maior pacto econômico do mundo. E a gente está rejeitando esses pactos, ele e os filhos, e o chanceler brasileiro, extraindo ódios pessoais, que, sendo falado pelo Brasil, passa a ser ódios institucionais. é. E o Brasil, que era absolutamente respeitado por sua diplomacia. E o Brasil, na verdade, é que a Argentina, que
bem antes já começou a vacinar o seu povo, quer dizer, correndo atrás, resolvendo as situações. E a Argentina esteve numa situação muito, mas muito, muito pior, sinalizando com o Brasil em termos de parceria. A própria Venezuela, né, está ajudando o Brasil, esquecendo qualquer arestas, qualquer situação. Então, uma coisa assim que é um momento de os países se unirem, né, de os líderes mundiais, porque o professor José Forni, que é um professor da área de gestão de crise, ele fala, onde não há liderança e uma boa comunicação, a crise está instalada. Você não pode governar com ódios, né? Relacionar-se com ódios e externar suas ideologias. E o que é uma ironia, né? Ele dizia que assumiu para não ter ideologia. E governa com as piores ideologias que se possa ter na face da Terra, que é a ideologia do desrespeito da pessoa humana, a ideologia da não empatia com os seres humanos. Né? E olha que coisa que nós estamos vivendo. Mas felizmente, as instituições têm reagido. O Supremo teve decisões muito fortes, os governadores, os prefeitos, a sociedade Sim. Não faz mais, porque é o grande paradoxo. Para mim, o grande paradoxo hoje no Brasil é que não se faz mais protesto, porque aqueles que fariam protesto, porque acreditam na ciência, e por acreditar na ciência, estão fazendo quarentena, distanciamento, não se aglomera. E aí aqueles que não acreditam se aglomeram. Então, dando a impressão de uma massa sem contraposição. A nossa contraposição, infelizmente, por acreditarmos na ciência e acharmos que a pandemia é séria, ficamos em casa, ficamos praticando a empatia de não contaminar as outras pessoas. César, para a gente caminhar aqui agora para o final, você como um juiz trabalhista, né, aliás, um advogado que milita na trabalhista, inclusive do Brasil, Portugal, como que você vê, por exemplo, de 2 anos para cá, essa questão dos direitos do trabalho, dos direitos dos trabalhadores, que você também é advogado da ala sindical, você vê isso, houve perdas de direitos sociais, direitos trabalhistas? Uma breve avaliação, que a gente está caminhando para o final, mas é importante a sua participação nesse sentido. Esse é outro exemplo das máscaras caídas. Né? Nós conquistamos ao longo da humanidade regras civilizatórias, dentre ele a compreensão de que o trabalhador é pessoa humana e o trabalho tem dignidade da pessoa humana, que Gonzaguinha dizia acertadamente que o homem sem trabalho não tem honra e sem sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Trabalho é felicidade, trabalho é a perspectiva de você com o seu suor, poder alimentar a si e sua família. Essa foi a compreensão civilizatória que está na Constituição. Mas nas máscaras caídas, coisificar a pessoa humana. Para essas pessoas, o conceito moderno de trabalho é coisa a ser apropriada pelo menor preço. E é isso que foi a reforma. É você pagar menos ou não pagar. Ousou-se a pensar em medida provisória na perspectiva dos trabalhadores ficarem em casa sem remuneração. Ter que escolher entre morrer de fome ou morrer pelo vírus forçado a trabalhar. Aí veio o Congresso e elevou o valor da ajuda. Mas essa compreensão perversa de que o ser humano é coisa e o trabalhador é coisa, infelizmente, tem imperado. Eu tenho chamado a CLT pós-reforma de consolidação das lesões trabalhistas. Se pegou as decisões mais conservadoras, mais contra o trabalhador e se procurou consolidar. Aí eu falo assim, a ideia era modernizar. Eles realmente modernizaram. Trouxeram de trabalho para a idade moderna, em que havia servidão, em que as pessoas, uns podiam tudo e outros não tinham direito a nada. E essa é a visão. E acham pouco, prometeram que ia acabar com o desemprego aumentou, a exploração, precarizou-se o trabalho, não se prometeu. E acham pouco, está dizendo que a reforma foi tímida, que é preciso aprofundar mais, é preciso explorar mais. Triste esse tempo que o Brasil vive. Na verdade, como se não bastasse, ainda chega uma pandemia para complicar ainda um pouco mais isso. Mas, César, eu quero agradecer imensamente aqui a tua participação no Justiça Sem Fronteiras. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. O prazer é meu, estou sempre à disposição. E obrigado pelas perguntas e pelo debate, porque sempre é um diálogo. O diálogo é a melhor forma de resolver as coisas, inclusive no mundo das palavras. Obrigado. Eu quero também agradecer Luiz Gomes, que é o advogado,
que indicou a pauta aqui, César Brito, também foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e agradecer a você pela audiência. Esse foi o Justiça Sem Fronteiras, e eu conversei com César Brito, advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, um jurista respeitado dentro e fora do Brasil. Esse foi o Justiça Sem Fronteiras, e continue, siga a gente, se inscreva no canal e ative o sininho aí no YouTube e siga as nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo Justiça Sem Fronteiras.